gravação também da aula. Enquanto o pessoal está entrando, só para adiantar, segunda-feira vai ter o feirão da eletiva, já vou fazendo uma propaganda aqui da minha eletiva, segundo semestre, tem o título de Já Experimentou? Conhecendo os laboratórios das universidades, né? Então a gente está falando, acho que desde a semana passada, sobre a questão de dinâmicas e de experimentos. A gente vai ter essa eletiva aqui, né, para fortalecer essa questão. Então a gente vai implementar um modelo de aproximação da escola com a universidade. Eu consegui estabelecer uma parceria com a UEPB, a Universidade Estadual da Paraíba, no campus lá de Araruna. Se vocês conhecem Araruna, tem um campus da UEPB lá e tem um curso de física, de licenciatura em física. Então lá tem um laboratório de um professor, um amigo meu, que a gente vai, né, poder fazer visitas. A gente pretende, e aí a gente vai ter que contar com o apoio da escola e da secretaria para a questão de logística dos transportes, mas está previsto na eletiva visitas técnicas, né, a alguns laboratórios das universidades, aqui mesmo na UFPB, e também não só de física, mas de ciências naturais, né, e de matemática também. Então, pelo planejamento, a gente vai fazer, né, coisas que a gente já fez na escola. Tenho aqui ilustrações, eu mostrei para vocês semana passada, e que também poderemos fazer em laboratórios, né, de outras instituições. Vai ser bem legal. Viu? Cadê? Tá entrando gente aqui pedindo para entrar, não. Isso. Bom dia, Ana Carolina. Então, enquanto o pessoal está entrando, eu estou fazendo um aperitivo aqui da eletiva, que a gente vai apresentar mais direitinho no feirão da segunda-feira, certo? Falando nessas questões de experimentos, né? Foi muito interessante no segundo ano, estou trazendo isso aqui para vocês do terceiro ano, porque a gente, né, enquanto escola, precisa desenvolver essa questão em vocês, principalmente nas escolas estaduais, né? Existem poucos trabalhos e pouco incentivo ao desenvolvimento da metodologia científica com os alunos, da iniciação científica, melhor dizendo, né? Mas no segundo ano teve um aluno que trouxe um vídeo. Agora sim, eu vou passar talvez o vídeo. Vou só mostrar aqui. No segundo ano, um aluno ficou curioso e trouxe para a gente, é o que eu estou falando da dinâmica, né, que precisa de vocês para essa dinâmica das aulas acontecerem. E aí o aluno do segundo ano trouxe, deixa eu achar aqui,
uma matéria muito interessante. Aqui, ó. Deixa eu mudar. Ai, meu Deus, deixa eu fazer assim. Como é que eu vou fazer? Para vocês poderem ouvir. Um engenheiro de 82 anos construiu uma máquina revolucionária. Deixa eu fazer. Vou ter que voltar aqui para sair desse modo de apresentação e eu vou voltar lá. Um engenheiro de 82 anos construiu uma máquina revolucionária capaz de criar água a partir do ar. A tecnologia já está sendo usada em regiões quentes e totalmente desertas. A correspondente Ana Paula Gomes traz os detalhes. Um copo de água. Algo simples, mas que é... Calma aí que eu não tô sabendo o que eu vou fazer para exibir o vídeo. Espera aí, hein? Deixa eu pensar aqui. Eu vou compartilhar novamente, mas como uma guia. E aí, no WhatsApp é que tá o vídeo. Vocês me digam aí se vocês estão vendo. Um engenheiro de 82 anos construiu uma máquina revolucionária capaz de criar água a partir do ar. Vocês estão ouvindo o áudio? Pode falar aí do áudio, por favor? Sim, estamos vendo e ouvindo. Ah, perfeito. Então, olha só que vídeo interessante um aluno do segundo ano trouxe e que ele pretende desenvolver a pesquisa sobre este assunto. É bom que a gente vai fazer relembrar alguma coisinha do segundo ano também, ao falar sobre isso. Um engenheiro de 82 anos construiu uma máquina revolucionária capaz de criar água a partir do ar. A tecnologia já está sendo usada em regiões quentes e totalmente desertas. A correspondente Ana Paula Gomes traz os detalhes. Um copo de água. Algo simples, mas que é raro em locais de extremo calor e pobreza. Foi pensando nisso que, aos 82 anos, esse engenheiro espanhol teve a ideia de criar uma máquina que retira água limpa do ar, reproduzindo o ciclo da água. O ar carrega muita água. Não tem tanto quanto nos mares, mas é uma quantidade realmente importante. A máquina tem capacidade de produzir até 5.000 litros de água por dia. Mas uma versão menor, que pode ser facilmente transportada, consegue gerar até 75 litros por dia. A máquina é um condensador industrial e a água é de primeira qualidade. A máquina pode ser usada em altas temperaturas de mais de 40 graus. Um dos objetivos da empresa é levar essa tecnologia onde a água é escassa. A invenção, que usa pouca energia elétrica, já foi testada em comunidades pobres, como em países da África. Neste campo de refugiados do Líbano, um dos responsáveis pela iniciativa registrou o momento em que a máquina começou a funcionar. Está funcionando. Estou muito feliz com isso. O próximo passo é tentar recursos para reduzir ainda mais o impacto ambiental e instalar painéis solares para diminuir os custos da eletricidade nessas regiões. Trabalho que é recompensado por imagens como essa. A alegria do menino ao beber um simples copo de água. Olha, viram aí que fantástico? Deixa eu voltar aqui. Tem um filme que mostra, não dessa máquina, mas de uma situação parecida. Que é o menino que descobriu o vento, eu acho. Aí ele mostra que com um catador de vento ele consegue puxar água, trazer alguma coisa assim. Uhum. Existem diversas iniciativas, realmente, Islane. E aí, para ajudar o nosso colega, né, que se interessou, eu fui
fui procurar também na literatura os trabalhos que já foram desenvolvidos, porque a gente inicia um trabalho experimental a partir de conhecimentos prévios, entendeu? Então, essa iniciação científica que as escolas estaduais precisam desenvolver, e tem as iniciativas da eletiva para isso, né? Que vocês despertem a vontade e a curiosidade de construir coisas. E extrair água do ar é já, né, uma questão debatida e bastante conhecida. E aí eu fui pesquisar para verificar quais são essas iniciativas. Eu encontrei muito material bom, tanto em inglês, que é uma coisa, né, primordial. Vocês têm estudado bastante inglês, eu tenho acompanhado o trabalho muito bom da professora, e a gente precisa sim desenvolver cada vez mais a pesquisa nessa fonte, né, com essa língua, porque como são preparados os trabalhos, eles são escritos na língua inglesa, que é altamente difundida, como vocês bem devem saber. E aí, o processo de condensação do vapor de água, né, a água contida no ar, que é o princípio básico da extração de água, né, dessas máquinas, desses processos, viu? E aí eles vêm contando quais são, como né, toda essa dinâmica que é baseadas nos princípios e processos termodinâmicos. Lá no segundo ano a gente está estudando justamente essa questão aqui, né? E esses são exemplos bastante práticos. Eu encontrei também trabalhos em português, iniciativas lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Que o rapaz, para concluir o curso de graduação dele, fez o trabalho de obtenção de água potável a partir da condensação da umidade de ar, e aí ele elabora todo um trabalho. A gente precisa estudar e ler sobre isso para poder desenvolver as nossas próprias ideias, ou também reproduzir, né, coisas que já foram construídas. Como as iniciativas locais são modestas, para não dizer inexistentes não posso dizer, né? Porque existem sim algumas iniciativas, principalmente nas universidades do Rio Grande do Norte, da própria Universidade Estadual da Paraíba, em diversos locais, mas são modestas. A gente precisava, e a gente precisa, na realidade, incentivar mais essa curiosidade em vocês. E aí, só para dar mais uma olhadinha na questão e revisão, despertar em vocês a vontade de ir lá, talvez, né, no material do segundo ano, fazer uma pesquisinha, sabendo que isso tem aplicação, certo? Como é que a gente vai trabalhar, ou qual é a física que se desenvolve para a construção de máquinas desse tipo, já que tem vapor de água, né, no ar. Os modelos, olha, o primeiro modelo que se segue é a lei de Dalton das pressões parciais, que diz que a pressão de uma mistura de gás é igual à soma das pressões de cada gás exerceria se ele estivesse sozinho e a uma determinada temperatura e volume na mistura. Então, são coisas que a gente estuda no ensino médio. Olha só, todas essas relações de pressão, volume, temperatura, né? Só para vocês lembrarem que isso se estuda no segundo ano. Então a gente vai, né, tá nessa aula, nas próximas aulas eu vou explorar muito mais isso com eles, porque um aluno trouxe
a ideia e a gente tem uma aplicação, certo? A conhecida equação de Clapeyron, que vocês devem lembrar, né? O PV igual a NRT. Vocês lembram disso lá do segundo ano? Devem ter estudado. No segundo ano, isso daqui. A gente, né, explorou, mesmo que com um regime remoto, mas a gente fez uso de tudo isso. Quer dizer, é um exemplo muito, muito, muito claro de que o que a gente estuda é altamente aplicável, certo? A gente precisa expandir nosso pensamento, nossa cultura, nosso modo de pensar para conseguir aplicar o que a gente está estudando. Muita gente fica achando que não faz sentido, não tem, ou a famosa pergunta, né, onde eu vou usar isso na minha vida? Tá aí a resposta, né? Da mesma maneira, gente, o nosso assunto de hoje, então vamos ao nosso assunto de eletricidade. Vocês lembram que a gente está estudando a questão da corrente elétrica, correto? Lembram disso? A gente está estudando a questão da corrente elétrica. A corrente elétrica, na última aula, eu defini como o fluxo de cargas, né, que atravessam um condutor num determinado instante, num determinado período de tempo, né, um intervalo de tempo, melhor dizendo. Vocês lembram disso? Que a gente falou sobre a origem da corrente elétrica, né? A gente falou do armazenamento da corrente elétrica e chegamos a essa expressão, a forma matemática de descrever a corrente elétrica, certo? Falamos também sobre as unidades que a gente vai utilizar, né, nos exercícios. Você, assim como nas cargas elétricas, a gente tinha microcoulomb para descrever uma quantidade de carga elétrica, a gente tinha milicoulomb para descrever também a quantidade de carga. A gente vai ter, da mesma maneira, esses submúltiplos de valores de corrente elétrica. A corrente elétrica, ela é medida em ampere, né? É o nome que se dá à unidade de corrente elétrica, e ela é originada exatamente da expressão que a gente demonstrou agora. É quantidade de carga Q dividido por intervalo de tempo T. Carga Q é dada em coulomb. Esse C que está aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. Estou circulando com o ponteiro do mouse. E tempo é dado em segundos. Viu? Então você pode encontrar nos exercícios a unidade de corrente elétrica tanto expressa em coulomb por segundo como em ampere. Essas unidades são equivalentes, correto? Lembrando que mili, o prefixo M, representa uma potência de 10 a menos 3, um prefixo mi, essa letra grega, Mzinho aqui, esse Mzinho com a perninha, né? É o 10 a menos 6, o nano, prefixo N, é 10 a menos 9, e o picoampere é o prefixo 10 a menos 12. Tá vendo? Então, é mais comum a gente trabalhar com valores bem pequenos de amperagem, ou seja, de corrente elétrica. Correto? E como eu estou tomando novamente lá de trás, só para reforçar,
a gente vai ter um sentido que a corrente elétrica percorre os condutores. Lembram disso? A gente vai adotar o sentido convencional, que lá nos primórdios, né, lá no início do estudo da corrente elétrica, os estudiosos ainda não tinham clareza de quais partículas, né, se movimentavam, e eles achavam que eram as partículas positivas, né, com cargas positivas que se deslocavam. E aí eles convencionaram dizer que o sentido da corrente seria do maior potencial para o menor potencial elétrico. Lembram do que a gente estudou nas aulas passadas, no segundo bimestre, o que era potencial elétrico, né? A gente fez vários cálculos. Então a gente precisa ter uma diferença de potencial entre os terminais do condutor, ou seja, você tem um fio. De um lado do fio, você liga um potencial, ou seja, o polo positivo da bateria. No outro, você liga o polo negativo da bateria. Nisso, você está estabelecendo uma diferença de potencial. E então surge uma corrente elétrica que vai passar por esse condutor, tá certo? Mas a gente precisa saber que, com o avanço dos estudos, percebeu-se que, na verdade, quem tem essa movimentação nos condutores sólidos são os elétrons, correto? E o sentido real da corrente elétrica é do potencial menor para o maior potencial, que é o sentido, né, contrário ao campo elétrico estabelecido dentro do condutor, correto? No entanto, é apenas para conhecimento, porque o sentido convencional é o que é adotado de fato. Vamos ver um pouco melhor essa explicação aqui no Wikipédia. Olha só, para a gente reforçar o que é esse sentido da corrente elétrica. Tá? No início da história da eletricidade, definiu-se o sentido da corrente elétrica como sendo o sentido do fluxo de cargas positivas, ou seja, as cargas que movimentam do polo positivo para o negativo. Naquele tempo, nada se conhecia sobre a estrutura dos átomos. Não se imaginava que em condutores sólidos as cargas positivas estão fortemente ligadas ao núcleo dos átomos e, portanto, não pode haver fluxo macroscópico de cargas positivas em condutores sólidos. Tá vendo que interessante? É uma questão histórica, né? Os estudiosos não conheciam o átomo verdadeiramente, não compreendiam que as cargas positivas estão no núcleo do átomo e estão bem fixadas, né? Eles estão empacotados lá no núcleo do átomo, junto com os nêutrons, não é? Que é o núcleo do átomo, vocês sabem isso de química, e os elétrons estão, né, naquela nuvem em volta desse caroço, vamos dizer. No entanto, quando a física subatômica estabeleceu esse fato, o conceito anterior da fluxo de corrente ser feito por cargas positivas já estava arraigado e era amplamente utilizado nos cálculos e representações para análise de circuitos. Esse sentido continua a ser utilizado até os dias de hoje e é chamado de sentido convencional da corrente. Em qualquer tipo de condutor, este é o sentido contrário ao fluxo líquido das cargas negativas, ou o sentido do campo elétrico estabelecido no condutor. Na prática, qualquer corrente elétrica pode ser representada por um fluxo de portadores positivos,
sem que disso decorram erros de cálculo ou quaisquer problemas práticos. Tá vendo? O sentido real da corrente elétrica depende da natureza do condutor. Mas como a gente está, por hora, falando apenas de condutores sólidos, a gente vai adotar o nosso sentido convencional, né, que eu já expliquei. E aí, a gente viu ainda mais que a corrente elétrica, como a gente está traduzindo ela como se fosse um fluxo, vocês vão perceber aí, olha só, que ela tem essa característica, né, de uma coisa que flui. Se você tem uma construção, se você tem um circuito que se ramifica em 3 caminhos, vocês estão vendo essa figura aqui? Você tem um caminho, um condutor, né? É um fio que se divide em 3 caminhos, está vendo aqui? É como um circuito de casa. Você tem a tomada, aí você tem 1, 2, 3 lâmpadas, certo? Verifiquem isso daqui como se fosse algo do tipo, um circuito elétrico. A corrente I que está passando nesta primeira parte do condutor, ela vai se dividir em 3 outras correntes que vão passar nos ramos, né, que vocês estão vendo aí, a gente chama isso de ramo, de forma que a soma das correntes de cada ramo é igual à corrente original. Tá vendo isso? Então, de maneira genérica, você vai dizer que a corrente que passa no circuito, se ele se ramifica, vai ser dado como a soma das correntes de cada ramo. Percebem isso também? Então, deixa eu ver vocês aqui se tem algum comentário. Estão acompanhando as ideias? Então você tem essas condições aí, certo? Nós já vamos verificar nos exercícios como a gente aplica, né, essas 2 definições matemáticas que eu dei para vocês. Por enquanto está tudo ok? Alguma pergunta, alguma curiosidade? Diga aí. Curiosidade, eu tenho outras aqui bem legais. Por exemplo, ó, fazendo mais propaganda da parte experimental, que eu gosto muito, 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 e quero incentivá-los cada vez mais. Ó, eu ganhei não. A escola ganhou com aquele trabalho que eu falei que a turma do 3º ano fez, ganhou um kit com equipamentos eletrônicos. Esses equipamentos eletrônicos, tá tudo aqui nessa tabelinha, olha, são de plaquinhas eletrônicas que a gente pode fazer e montar os circuitos, inclusive trabalhar com robótica. Tá vendo aí, ó? Então, com o retorno das aulas, né, híbridas, ou seja, semipresencial, vai ter, né, as 2 modalidades, a gente vai conseguir desenvolver alguns trabalhos bem interessantes, que eu espero que vocês se interessem. Tá vendo? Olha aqui. Tem LEDzinhos, tem os fiozinhos, e vocês vão conhecer tudo isso aí que a gente está falando, né, cada vez mais na parte prática, tá certo? E a gente vai ficar conhecendo esses componentes, essas coisas aí. Mas para isso, é claro, precisa, né, desenvolver essa questão de iniciação científica que eu falei com vocês, que é pesquisar, ler, né, fazer
nossas próprias pesquisas e nossas próprias construções. E aí Maria Fernanda falou assim: então, se o enunciado disser que a corrente inicial, se eu dividir em 3, eu vou ter a quantidade que foi distribuída para cada uma. Geralmente você tem condições de calcular quanto foi para cada ramo desse, Maria. Maria, qual? Quem falou aqui? Maria Fernanda. Compreendeu? A gente ainda tem mais uma equação que vai relacionar a questão da resistência. Entendeu? Aí você vai ter três incógnitas para poder trabalhar: a tensão, a corrente e a resistência elétrica. Com esses 3 elementos, você consegue fazer todos os jogos de cálculo que você necessita. Aí você vai ter condição de calcular a quantidade que foi distribuída para cada um. Entendeu? Porque dependendo da resistência que está em cada ramo, uma parte da corrente vai ser solicitada. Isso quer dizer o seguinte: olha, imagina que você tem um televisor, um secador de cabelo e um chuveiro elétrico ligado em cada um daqueles ramos. Então, dependendo da solicitação de corrente, ou dependendo da resistência de cada aparelho, você vai ter uma parte maior ou menor da corrente indo para cada ramo. Compreende? Então depende da resistência que está em cada um dos ramos. Aí você vai saber a quantidade de corrente que foi para cada parte. É isso aí. Tá, então eu queria mostrar aqui mais uma coisinha. Esse foi o trabalho que o rapaz, né, ficou curioso, e eu fui estudar mais sobre isso. Quais são os trabalhos que os futuros profissionais têm feito, né? Esses aqui que eu estou mostrando para vocês são exemplos de trabalho de conclusão de curso, tá vendo? Então, fatalmente, vocês que desejam ir para fazer uma faculdade, todo mundo sabe que no final da faculdade você vai apresentar um trabalho. Você tem que, a maioria dos cursos de graduação, você termina construindo uma coisa com o que você aprendeu. E é por isso que a gente tem que desenvolver isso no ensino médio, para vocês já terem a experiência de ter feito coisas, né, para apresentarem com o que aprenderam. Vocês estão entendendo, pessoal, como é importante? Porque lá na graduação, fatalmente vocês terão que apresentar um trabalho de conclusão de curso. Então falar, com tudo aquilo que eu aprendi, eu consegui fazer isso. E esse rapazinho aqui da Universidade do Rio Grande do Sul, por exemplo, montou um sensor de tensão corrente inteligente com monitoramento e controle online por smartphone. Tá vendo? Então é muito bacana, e ele trabalhou com o Arduino, com o elementozinho que eu acabei de mostrar para vocês, né, que está aqui, que a gente tem condições de fazer trabalho desse tipo. Basta que surjam os interessados. E precisa ser, para ficar mais fácil de ser realizado, um grupo de pessoas precisam, né, ter protagonismo de querer construir coisas desse tipo. Olha só, ele construiu um dispositivo de baixo custo, baixo consumo e de fácil utilização para monitoramento em tempo real
do consumo de energia elétrica individual dos dispositivos elétricos utilizados nos ambientes residenciais. Tá vendo que legal, que a aplicação é bacana para, tá certo, Victor? Para isso que a gente está aprendendo. Então, tem como, inclusive, fazer um monitoramento de quanta energia elétrica os aparelhos consomem individualmente. E aí ele mostra aqui, né, todo o processo que ele teve para construir esse equipamento aqui, ó. Quer ver? Além de ter feito um sisteminha, né, um aplicativo web para monitorar, para dar o resultado do consumo. Então foi num curso de computação, engenharia de computação, o cara tem condições, né, de fazer um produto desse. Cadê? Eu vi uma figura aqui bem bacana. Aqui, ó. Ó, o aparelho que ele montou. Tá vendo? Então, com a plaquinha Arduino azulzinha, tá vendo? Os fiozinhos e os sensores apropriados, ele construiu esse dispositivo que é capaz de mostrar o consumo, né, de cada aparelho, e ele transfere a leitura desse aparelho via Bluetooth para o celular, e o celular tem um aplicativo que ele mesmo construiu também, que indica os valores, né, de consumo dos aparelhos domésticos. Tá vendo que coisa bacana? Então, tem vários. Eu vou mostrar alguns já. Tá certo, Maria? E é isso mesmo, a gente precisa ver então agora a aplicação nos exercícios, a aplicação nos experimentos, e quem tiver curiosidade e a fim de fazer, depois, né, podem propor ideias e me procurar. Antes de fazer o exercício, Maria Fernanda, a gente precisa passar aqui rapidinho no museu para a gente ver um aparelho que faz as medidas de corrente e de tensão num circuito elétrico. Tá? Então, foi desenvolvido também aparelhos para medidas de corrente elétrica e tensão elétrica. Para você medir correntes pequenas, foi desenvolvido um galvanômetro. Tá vendo? Um aparelhinho aqui, ó, que funciona com um imãzinho, uma bobina, e tem um condutorzinho que se movimenta fazendo um ponteiro, né, marcar os valores. Dependendo da corrente que passa e da tensão que existe nas medidas do aparelho, esse ponteiro vai se movimentar, tá certo? E aí também tem todo um princípio de funcionamento que a gente vai dar mais uma olhada aqui nesse videozinho, para a gente poder aplicar os experimentos. Só para fixação, então eu vou ter 3 aparelhos que são utilizados, né, nesse meio para a medida da corrente elétrica. É o voltímetro. O voltímetro é um instrumento utilizado para medir a diferença de potencial entre 2 pontos, então a ligação dele vai ser sempre paralela. O amperímetro é um instrumento utilizado para medir as correntes elétricas em ordem de grandezas variáveis, tá vendo? Pode ser altas e baixas correntes, você usa o amperímetro.
E você tem o galvanômetro que eu mostrei agora lá no museu, e ele é utilizado para medir corrente elétrica também, mas para escalas pequenas, tá certo? Vamos ver aqui esse videozinho que vai mostrar mais um pouquinho do assunto para a gente concluir. Deixa eu ver aqui, ó. Ele tem uma legendinha, viu? É o galvanômetro. Au XIXe siècle, alors qu'André-Marie Ampère venait de publier ses travaux sur l'électromagnétisme, Jacques Arsène d'Arsonval et Marcel Desprez développent ensemble un instrument capable de mesurer de très faibles courants. Inventé en 1882, cet instrument s'appelle le galvanomètre de Desprez d'Arsonval. Il sera produit à l'échelle industrielle par l'Association des ouvriers en instruments de précision basée à Paris. Le modèle présenté ici a été acquis par l'Université de Lyon en 1943. Il a pendant des années servi à effectuer des mesures de courant lors des séances de travaux pratiques. Le galvanomètre est composé d'un socle circulaire en ébonite reposant sur 3 pieds en laiton. Pour effectuer des mesures de précision, l'instrument doit être posé bien à plat, d'où les 2 niveaux à bulles sur le socle. De plus, pour éviter toute perturbation extérieure, on place l'instrument sous un capot. Lorsqu'aucun courant n'est appliqué, la bobine est à l'état d'équilibre. Elle se trouve dans le plan de l'aimant. Dès qu'un courant est appliqué, la bobine s'oriente dans le champ magnétique proportionnellement à l'intensité du courant qui la traverse. Ce phénomène est dû aux forces de la place. La lecture de la mesure se fait par méthode optique. La lumière provenant d'une source lumineuse est réfléchie par le miroir sur une échelle de mesure. L'orientation du miroir décale le spot lumineux sur l'échelle proportionnellement à l'intensité du courant. Pronto. Foi só para vocês verem um pouquinho mais do galvanômetro. Depois eu vou deixar o link para vocês assistirem mais. As legendas são um pouquinho rápidas, talvez vocês não tenham acompanhado. Mas o processo, vocês viram, é um fiozinho que com uma pecinha que gira, que, né, dependendo da corrente que passa, ele se movimenta, né, em giro, e aí marca o valor dessa corrente, certo? Ok, deixa eu ver onde que eu tenho aqui os exercícios de Enem. Vou começar por esse. Olha só. Estão vendo aí? Não está aumentando, deixa eu ver. Ó, geralmente, alguns exercícios de Enem precisa de até mesmo não muito conhecimento teórico, precisa de mais uma espécie de esperteza de vocês mesmos, saber aplicar os conhecimentos, né, mais básicos. Dê uma olhada nesse exercício. A figura mostra a bateria de um computador portátil, a qual necessita de uma corrente elétrica de 2 amperes para funcionar corretamente. Aí tem a figura, vocês estão vendo bem direitinho? O que está escrito aqui? Vocês conseguem ler tudo? Vocês já observaram uma bateria de celular ou uma bateria de notebook desse tipo? O que está escrito aqui? Vocês conseguem ler? Falem aí para mim.
Poxa, tá no vídeo. Tá no vídeo? Ah, então deixa eu tirar. Ficou no vídeo, né? Deixa eu sair então daqui. E eu vou aqui de novo. É esse exercício aqui, ó, que eu estou falando. Então, novamente, a figura mostra a bateria de um computador portátil que necessita de uma corrente elétrica de 2 amperes para funcionar corretamente. Aí ele está aqui. Vocês estão conseguindo ver? Quais são as informações que estão na foto? Vocês conseguem ver alguma informação? Tem a corrente. Na figura, você está vendo a informação da corrente? E qual é? 4.400. Isso, 4.400, o quê? Miliamperes. Isso, muito bem. Miliampere, e tem um Hzinho que é de quê? Você sabe o que é? Por hora. Por hora. Perfeito, muito bem. Então, olha só, pessoal. Aí está falando que a bateria consegue fornecer 4.400 miliamperes por hora. Mili, vocês sabem o que é, né? Nessa altura do campeonato, todo mundo tem que saber que é o prefixo lá que eu mostrei inicialmente e representa uma potência de expoente negativo, 10 a menos 3, não é verdade? 10 a menos 3. O resto das informações aí, quais são? Você consegue ver 11.1V. Que informação é essa? A voltagem. A voltagem, muito bem, perfeito, a voltagem. E essa final aqui? 48.84 WH. Watts por hora, a potência. Muito bem. Deixa eu ver quem é que está falando. Que eu não vi. Mas é isso aí mesmo. Muito bom. A gente se alegra de vocês estarem, além de participar, sabendo exatamente o que são essas letrinhas. E é isso aí. O A é de ampere, então aqui está indicando a corrente por hora. Aqui é W, é watts, né? Ou watt. E representa a potência, certo? Por hora. Então é 48.84 watts de potência por hora. A bateria é capaz de fornecer. Tá certo. Então, agora compreendendo tudo isso, vamos à pergunta. Quando a bateria está completamente carregada, o tempo máximo em minuto que esse notebook pode ser usado antes que ela descarregue completamente é igual a quanto, né? Então, aqui é o tempo em minutos. Como é que a gente vai resolver isso, hein? Qual é a ideia de vocês? Porque o que se exige de física nesse exercício é ter conhecimento, né? De ampere, o que é ampere, o que é potência, o que é o V, ou seja, as unidades físicas de corrente elétrica, de tensão elétrica e de potência elétrica precisam ser conhecidos. A pessoa precisa saber. Isso daí é tudo ok. Espero que para a maioria das pessoas agora, quem não sabia, agora sabe o que representam esses valores. Mas aí ele está pedindo para vocês calcularem aí alguma coisa, que é o quê? O tempo que a bateria
pode ser utilizada. E vocês sabem quanto ele consome. Oi. Eu acho que vai dividir esses 4.400. Agora eu não sei por o que vai dividir. Então vamos pensar. A primeira coisa que vocês podem pensar é verem a informação. Olha, o computador precisa de um certo valor de corrente para funcionar corretamente. Qual é? R$4.400. Não, esse é o que a bateria fornece. Agora, para o computador funcionar, na primeira frase ele está dizendo. Tem que saber notar essa diferença. É quanto o computador precisa e o que a bateria fornece. Percebe a diferença? 2, né? Precisa de 2 amperes. Mas se a gente fosse transformar isso em 1 hora, então qual vai ser o consumo de corrente do computador? Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês, escrevendo. Oi? Ó, o computador precisa de uma corrente de 2 amperes para funcionar. Quer dizer que em 1 hora ele vai consumir 2 amperes hora. Concordam comigo? E aí ele fala que a bateria fornece 4.400 miliampere hora. E aí? Essa unidade é diferente dessa. A gente tem que fazer uma conversão. A gente tem que transformar miliampere hora para ampere hora. Mas isso é fácil. É só pegar 4.400 e o mili, eu sei que o mzinho é de 10 a menos 3. Ou isso equivale a quê? A dividir por 1000. Não é isso? Tá certo? É dividir por 1000. Então, se eu dividir isso daqui por 1000, corto esse 0 com esse 0, esse com esse, e 44 dividido por 10 vai dar 4,4 ampere hora. Então, olha, eu sei quanto a bateria fornece e sei quanto o computador precisa para funcionar. Tá vendo? A gente tem que fazer uma regrinha de 3 aqui, né? Para a gente poder encontrar o tempo em que Deixa eu ver aqui o negócio. O tempo em que o computador vai funcionar. Quanto tempo o computador vai funcionar
neste caso. Deixa eu ver um negócio aqui. E aí, qual é a regra de 3? A gente já tem os elementos. Já fiz a transformação e eu sei que em 1 hora o computador vai precisar de 2, né? Que o computador solicita 2 ampères para funcionar corretamente. Ou seja, em 1 hora ele vai ter solicitado 2 ampères-hora da bateria. Então, se a gente fizer uma regra de 3 simples, né? Nós vamos ter o quê? Digam aí o que vocês acham que precisa fazer. Ninguém tem nenhuma ideia? Regra de 3 simples, né, pessoal? Regra de 3 simples, olha. Se você faz, então, em 1 hora, a bateria fornece 4,4 ampère-hora. Em 2 ampère-hora, você vai ter o tempo de funcionamento do computador com a bateria. Se vocês calcularem isso daqui, vai dar quanto? Façam um cálculo e converta o valor horas para minutos. Converta o valor hora para minutos, façam o cálculo e façam a conversão. É importante vocês tentarem fazer. Deixa eu ver se eu vejo vocês. Eu quero ver aqui a tela para ver se vocês estão. E aí, galera? Notem aí que a solução é fazer essa regra de 3. Agora, percebam que ela, né, verifiquem se ela é uma regra de 3 direta ou inversa. Então, as questões de Enem são assim, né? Quando você não usa diretamente as equações, você tem que fazer algum truquezinho matemático. Tem que saber aplicar a matemática. Vocês já mataram a charada da regra de 3? Vai ser direta, porque o ampere diminui e as horas também. Deixa eu ver aqui. Maria Fernanda, 2,2 dividido por 60. Verifiquem aí, façam o cálculo. Se vocês, quem achar que é uma proporção direta,
faça o cálculo e verifique se você vai conseguir ou se o resultado está numa das alternativas. Tentem fazer. É mais interessante vocês tentarem do que eu falar qual é a resposta. Tá vendo aqui as alternativas? Depois que você conseguiu achar o valor de x, você ainda tem que fazer a conversão para minutos. Alguém já fez aí, não foi? Me mostraram um resultado, 2,2 dividido por 60. (2,2) é o valor em horas. Mas como é que a gente faz para transformar para minutos? É dividir, Maria Fernanda? Não, Maria Helena. Isso, olha aqui. Maria Helena achou. Né? Então vocês percebem que os exercícios, eles precisam de conhecimentos assim até elementares, básicos. Você precisa pensar um pouquinho. E mesmo que você pense inicialmente de uma maneira equivocada, se você olhar os resultados, vamos ver esse, ó. Se você fosse 264, tem resultado 264 nas alternativas? Não tem, né? Então, é porque provavelmente não. Se dentro das alternativas não tem o resultado que você chegou, então você tem que, de alguma maneira, consertar o seu raciocínio. E foi o que vocês chegaram à conclusão. Foram 132 minutos. Então, na verdade, aquela regra de 3 aqui, ela é inversa, né? Porque você tem que fazer o seguinte, olha. Vai fazer assim. Cadê o lápis? Eu vou inverter aqui, vai ficar 1 hora. (4,2), vamos botar aqui 2. Então eu vou fazer assim, ó. Acho que vocês devem compreender melhor. Aqui aumentou e aqui diminuiu. Então você vai fazer x é igual. Professor, a tela do senhor não está apresentando. Desculpa. Por que não? Deixa eu colocar aqui. Então é isso aqui que eu estou falando, ó, que eu estou fazendo. 4,4
dividido por 2. E vai dar o tempo em horas. Então vai dar 2,2 horas. Transformando hora para minuto, basta multiplicar por 60. Vezes 60. Ele quer em minutos, né? E aí, finalmente, você tem o tempo em minutos que o computador vai funcionar com aquela bateria. Tá vendo? Então, esse é um exemplo de exercício de Enem. Vamos ver outro. Tenho outro aqui. Deixa eu ver. Foi aqui que eu achei? Não. Ué. Deixa eu ver onde que eu coloquei. Acho que é esse. Exercícios. Ó, outro exercício de Enem. Agora é sobre os aparelhos, tá? Voltímetro e amperímetro. Lembrando que voltímetro é instrumento para medir diferença de potencial entre dois pontos e amperímetro é utilizado para medir corrente elétrica. O exercício é o seguinte: um eletricista analisa o diagrama de uma instalação elétrica residencial para planejar medições de tensão e corrente em uma cozinha. Nesse ambiente existem uma geladeira G, uma tomada T e uma lâmpada L, conforme a figura. O eletricista deseja medir a tensão elétrica aplicada à geladeira. Então ele quer medir tensão na geladeira, a corrente total e a corrente na lâmpada. Para isso ele dispõe de 1 voltímetro e 2 amperímetros. Para realizar essas medidas, o esquema da ligação desses instrumentos está representado em qual das alternativas? Primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta? Então, como é que faz a ligação? Para você medir corrente, você tem que usar o voltímetro ou o amperímetro? Deixa eu vir no chat, para ver se vocês estão. Para medir corrente, nós usamos falei e vou mostrar aqui de novo. Para medir corrente, a gente usa amperímetro ou o galvanômetro. Mas o galvanômetro é para correntes pequenas. O amperímetro a gente usa para correntes de qualquer ordem de grandeza. Então, se ele pede para calcular, se ele pede para medir a tensão elétrica da geladeira, a corrente total e a corrente na lâmpada, o que a gente precisa fazer? Colocar um voltímetro ligado como? Na sequência da lâmpada ou paralelo à lâmpada. A corrente total vai ser medida se você pegar de um terminal ao outro, tá vendo? Fase e neutro, ó, de um terminal ao outro, ou você
pode colocar o amperímetro aqui direto. Tá vendo? Essas ligações a gente chama ligação em série e ligação em paralelo. Em paralelo, uma do lado da outra, tá vendo? Ligação em série é uma na sequência da outra, em série, tá certo? A gente vai explorar essas formas quando a gente estudar resistência na próxima aula. E aí, o que vocês acham? Deixa eu tentar fazer um desenho aqui de novo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma apresentação nova aqui em branco. Vocês estão... Agora está compartilhando, né? Eu vou fazer assim, ó. Vou fazer um desenho aqui. O circuito é esse. Tem uma geladeira. Tenho uma tomada. E aqui tem uma lâmpada, né? Deixa eu pintar aqui. Ficou um fiozinho aqui, mas aqui é a lâmpada. Vou mostrar a lâmpada redondinha aqui. Tá. Então aqui é uma fase. E aqui é o neutro. Então a corrente vem aqui, olha. A corrente vem aqui. A corrente total que ele quer medir. A corrente total vem aqui. Aí a geladeira puxa uma parte. Então essa corrente total vai se separar nessa corrente da geladeira. A outra parte vai vir para cá, né? Aí tem outra parte, o resto da corrente total. Ih! É isso. O resto da corrente total vai para a lâmpada. Então, lâmpada não, né? Essa aqui é a tomada. Essa aqui é a tomada. Então, parte vai para a corrente da tomada. Tá vendo? E aí a corrente segue, reduzida mais uma vez, mas aqui ela não tem mais para onde se dividir. Então ela é a corrente que passa na lâmpada. Tá vendo? Quando ela chega, a corrente está percorrendo, olha, aí elas, né, seguem o seu caminho até se encontrarem aqui novamente, tá vendo? Aqui, as três correntes, a corrente que foi dividida para a geladeira, a corrente que foi dividida para a tomada e a corrente que foi dividida para a lâmpada, seguem seu caminho, correto? E aí, onde eu colocar os aparelhozinhos?
voltímetro para medir a voltagem e amperímetro para medir a corrente. Pesquisem aí na internet se precisar, mas procurem uma resposta por si mesmos. Qual dessas configurações aqui a gente vai utilizar? Sabendo que para calcular a tensão, para medir a tensão, a gente faz a ligação em paralelo. Para medir a corrente, a gente faz a ligação em série. Então, olha, para calcular, para medir a corrente total, faz sentido usar essas formas aqui, ó. A primeira, tudo bem. Aqui você tem a corrente total, quando ela ainda vai se dividir. Mas o que ele está fazendo aqui é colocando o voltímetro em série com a geladeira. Então, você pode descartar essa opção. A letra A está descartada. Correto? Vocês estão vendo e estão acompanhando? Sim. Eu acho que o ampere tem que ser no começo e a voltagem no final, professor. Não sei. Vamos continuar analisando aqui. Olha, amperagem de um ponto ao outro não faz sentido, né? Ou você tem que pegar ela no começo da corrente total ou no final. Não é isso que estava lá no desenho? Ó, a corrente total, IT, você pega ela no começo ou no final. Porque aqui no meio ela está toda separada para cada um dos elementos. Então você consegue verificar a corrente total antes de ela entrar ou quando ela sai. Correto? Ou seja, você pode descartar a segunda, a terceira e a quarta, a segunda, a terceira e a quarta alternativa. Porque para cálculo, para medida da corrente total, colocar nessa forma aqui não é possível. Entendeu? Aí você fica entre a primeira e a segunda alternativa. A primeira e a última alternativa, né? Ó, porque você tem a corrente total sendo medida por esse amperímetro aqui na saída, ou você tem a corrente total sendo medida por esse amperímetro na entrada do circuito. Percebeu? Agora a gente vai ver a voltagem. Vamos ver. Para calcular, para medir a voltagem da geladeira, você não pode colocar um voltímetro em série. Os voltímetros são sempre ligados em paralelo. Ó, o voltímetro é conectado em paralelo, tá certo? Então, em paralelo é nesse estilo aqui, ó. Tem que estar ao lado. E o voltímetro, na primeira opção, que foi que nos restou, não está. Vamos olhar lá na última opção. Olha, na última opção, um voltímetro está ligado paralelo, é como duas retas paralelas, vocês estudarem matemática, paralelo à geladeira. Beleza. E depois, para cálculo, para a medida da corrente na lâmpada, a gente coloca o outro amperímetro ligado em série com a lâmpada. Logo, a alternativa é essa última aqui.
Tá vendo? Você, para medir a corrente total, coloca um amperímetro, pode ser aqui no final, poderia ser aqui no início também. Para medir a tensão na geladeira, você coloca um voltímetro ligado em paralelo com a geladeira. E, por fim, você coloca um amperímetro em série com a lâmpada para calcular, para medir, só estou falando calcular, é medir a corrente que passa pela lâmpada. Correto? Então ficou 1, 2, 3, 4, 5, né? Letra E. Vamos ver se é isso? Verdinho. Correto. Tá certo? O voltímetro deve ser conectado em paralelo à geladeira. Para medir a corrente total, o amperímetro deve ser acoplado em série, onde a corrente total circula. E para medir a corrente da lâmpada, o amperímetro deve ser acoplado em série com a lâmpada. Viu, pessoal? Bem, são os tipos de exercício que a gente pode encontrar aí no Enem, tá certo? Existem outros exercícios, mas que vão precisar, a gente vai estudar na próxima aula o que é a resistência elétrica, tá certo? Porque aí a gente vai ter uma equação que é muito importante. É uma equação que vai relacionar, já vou adiantar, ela vai relacionar a tensão, a resistência e a corrente num circuito. Agora a gente vai ver o que é a resistência, né? A gente precisa saber o que é uma resistência elétrica. Mas essa equação é a denominada lei de Ohm. E aí a gente vai compreender que a tensão num circuito é proporcional ao produto da resistência pela corrente elétrica. Certo? Mas essa aula fica para uma próxima semana. Deixa eu só ver aqui se eu consigo um exercíciozinho que vai envolver um cálculo. Calcular a corrente elétrica no circuito. Deixa eu ver se tem. Um exemplo aqui. Ó, a lei de Ohm que eu acabei de falar. Em série e paralelo, que a gente vai ver melhor isso, na próxima aula também. Deixa eu ver se aqui tem um exercício concorrente. Não tem. Só para a gente concluir essa aula. Olha, a equação de corrente, carga sobre tempo. Vamos ver um exemplo aqui. É bem simples esse, ó. Só para aplicação. Calcule a carga elétrica que atravessa um condutor percorrido por uma corrente elétrica de 3 amperes durante um intervalo de tempo de 2 segundos. E aí?
nós sabemos que a corrente elétrica é igual à carga em módulo que atravessa o condutor dividido por um intervalo de tempo, ΔT. Então, a gente tem que, para calcular a carga elétrica, a gente vai fazer o quê? A gente vai mudar um pouquinho essa equação, né? Eu quero calcular aqui o valor de Q. Logo, eu tenho que modificar a equaçãozinha aqui. Isolando o Q, eu pego o ΔT que está dividindo, passo para o outro lado multiplicando. Estão vendo? A corrente elétrica vale 3 amperes. E o intervalo de tempo que essa carga atravessa o condutor é de 2 segundos. Logo, 3 vezes 2 vai ser igual a 6. Qual é a unidade de carga? Coulomb. Então, resposta letra B. Tá vendo? Então, os probleminhas são assim, esses são bem básicos, bem simplesinhos, né? É claro que vai aumentando a complexidade à medida que a gente for desenvolvendo o conhecimento. Tá certo, gente? Alguma questão? Ficou claro? A aula vai ficar gravada, vocês assistem novamente, podem entrar em contato. Eu vou deixar uma atividade agora de tarde, com algumas questões, pode ser de Enem, pode ser mais de cálculo, viu? Mas são assim, ou você vai usar a regra de 3, ou vai ter que ver se é direto ou inversamente proporcional, vai ter que conhecer a equação de corrente e fazer as aplicações. Ler o material para fortalecer a teoria, tá? E caso tenham alguma dúvida, falem agora, que eu vou fazer nossa chamada. Tá aqui, já puxei nomezinho da galera. Temos quantos participantes? 29. E se não tiverem mais nenhuma dúvida, colocações, a gente pode concluir a aula de hoje. E aí? Fechou? Alô? Vocês? De boa? Então é isso, gente. Inspirem-se. Tchau, Beatriz. Inspirem-se para fazer coisas com a volta do ensino híbrido. Vamos ver quem gosta de trabalhar com essas coisinhas. Eletiva,
bom final de semana. E